funciona um escritório especializado em direito imobiliário? Isso foi uma pergunta feita por um corretor aqui, não cresce, né? Como que funciona um escritório? Como que eu descubro? Como que eu faço para contratar um escritório? Como que eu sei que é um escritório especializado em direito imobiliário? Então vamos lá. Sempre o objetivo, né, sempre tratando do mundo das transações e dos negócios no imobiliário. Eu sempre falo, principalmente nas turmas de pós-graduação, não dá para a gente fazer de tudo. Quem faz tudo não faz nada. O professor foi no médico, ele é dermatologista, ele é cardiologista, e ele falou que ainda tem outras especialidades. Você pega, levanta e vai embora. Assusta, né? Não dá. Quem faz tudo não faz nada. São muitas informações. Você pode até exercer 2 ou 3 funções, mas dependendo da função, se não tem compatibilidade, você vai sofrer. É muita coisa, muita informação, a tecnologia. No direito imobiliário, que tem a ver com direito civil, tem a ver com direito consumidor, tem a ver com direito ambiental, como que você vai conseguir se manter atualizado? Isso é praticamente impossível. Então eu defendo isso em pós-graduação. O advogado, o corretor, o médico, o contador, quanto mais especialista, mais facilidade ele vai ter para ser um perito na área. Aquele corretor que se especializa em imóveis residenciais, aquele corretor que vira especialista em imóveis não residenciais, os comerciais, ou o corretor que é especializado em locação, ele vai ter sucesso. Hoje é uma tendência já há alguns anos, as pessoas querem quem? Os especialistas. Porque hoje nós temos juizado especial civil, não precisa nem de advogado ter 20 salários mínimos. Estou falando do estadual, hein? Se for o federal, até 60. Hoje nós temos a defensoria pública. Hoje o sujeito pode fazer uma transação imobiliária sem o corretor, claro que não é uma forma segura, mas faz para economizar os honorários. Então a grande saída é você se tornar especialista. Quanto mais especialista, mais você vai ser procurado, mais você vai ser respeitado, mais você vai ser considerado perito na área. Então vamos lá. Professor, como que funciona o escritório especializado em direito imobiliário? Como que eu vou localizar esse escritório? Hoje, você consegue ter acesso com facilidade, o processo digital. Então, se você está procurando um advogado que seja especializado no direito imobiliário, você consegue ter acesso a essa informação no YouTube, você consegue no site do TJ, do Tribunal de Justiça, você consegue verificar se ele possui várias ações de direito imobiliário, e é assim que você consegue verificar se realmente é um profissional da área do direito imobiliário. Esse escritório especializado em direito imobiliário, ele não pode fazer serviços fora, né, do âmbito dos negócios, das transações imobiliárias. Por quê? Porque aí não é um escritório especializado em direito imobiliário, mas sim um escritório genérico, que faz tudo um pouco. E aí existe uma dificuldade de ser especialista. Olha que interessante. Quando eu falo de direito previdenciário, aposentadoria, será que tem a ver com contratos, registro de imóveis? Fica difícil, né? São regras totalmente diferentes. Dificilmente você vai conseguir usufruir das duas ideias nas mesmas condições de uso. São ramos totalmente diferentes. Um criminal com um imobiliário, o criminal existem regras próprias, o processo penal. Como que você vai usufruir dessas regras aqui no direito imobiliário? Então dificulta muito. Um escritório de direito imobiliário, ele vai trabalhar desde a parte registral, o direito registral, que é lidar com cartório. E quando eu falo cartório, eu estou falando de registro no cartório de imóveis, que é competência. Eu não só posso registrar no cartório competente, mas eu estou falando de outros cartórios também, como o tabelião, que não deixa de ser um cartório. A escritura pública, o acompanhamento da escritura pública. Hoje nós podemos resolver muitas situações no cartório, tabelião, o inventário, desde que não tenha menor, que não tenha incapazes. Não tenha litígio, eu posso fazer um inventário no cartório, posso fazer um divórcio, uma separação no cartório. E isso tem a ver com imóveis, com partilha de bens. Isso eu estou usufruindo do direito registral, notarial. Então, esse advogado, esse escritório especializado em direito imobiliário, ele vai tratar dessa parte registral. Porque é o fim, né? Mas como que eu faço para registrar um imóvel de forma correta? Qual que é o procedimento? Qual que é o processo? No Brasil, nós temos 3 etapas. A primeira etapa é realmente a escritura pública. Essa escritura pública só vai ser feita, elaborada e aprovada se tiver a segunda etapa, que é o recolhimento dos tributos. Quando você compra o imóvel, você tem a tributação. Você paga um tributo na transmissão, na transferência do imóvel. E essas guias
os comprovantes de pagamento dessas guias têm que aparecer aonde? Na escritura pública. Ah, professor, já está regular. Não, eu pego essa escritura pública que foi feita, foi aprovada, porque foi pago os tributos, e registro no cartório de imóveis. Aí quando eu solicito uma matrícula atualizada e o imóvel está no meu nome, legal. É sinal que eu tenho um imóvel de forma regular, eu tenho a propriedade. Olha que legal. Então o direito imobiliário ele tem tudo a ver com o direito registral. Mas o direito imobiliário também é direito civil. Nós temos dentro do direito imobiliário, e os escritórios especializados em direito imobiliário têm que tratar desse assunto, nós temos aí as ações possessórias, nós temos a ação de reintegração de posse, manutenção de posse, e temos o interdito proibitório. São ações de procedimento especial, são ações que o escritório de advocacia especializado em direito imobiliário requerem a retomada de um imóvel, por diversos motivos, desde que o seu cliente não tenha a propriedade. Porque se o seu cliente tem a propriedade, não há que se falar em ação possessória. Ação possessória não interessa quem é dono, interessa quem tem a posse. Já ações de propriedade interessa quem tem o registro, a propriedade, o documento de registro que é emitido, elaborado pelo cartório de imóveis. Quando eu falo de registro, eu não trabalho com ação possessória, hein? Eu trabalho com as ações de propriedade. Nós temos um grande exemplo, a ação reivindicatória. A ação reivindicatória, eu quero o imóvel de volta, mas eu estou declarando o registro. Então eu vou trabalhar com a ação reivindicatória. Olha que interessante. Nós temos ainda a ação de emissão da posse. Toda vez que eu tenha comprado um imóvel em um leilão, ou ainda nos adjudicados da Caixa, eu comprei o imóvel, eu tenho o registro dele, tem que ter a propriedade, hein? Mas eu nunca tive a posse. A ação adequada, a ação correta, para que eu possa ter a chance de usufruir a posse do imóvel pela primeira vez, é a ação chamada ação de emissão da posse. A ação de emissão da posse é a ação que tem o objetivo de recuperar o imóvel pela primeira vez para quem nunca teve a posse, mas tem o registro. Olha que interessante, hein? Nós temos ainda a chamada ação de resgate, ação de resgate, hein? Muito cobrada até em concurso público. A ação de resgate, eu vendi para o Felipe, que está aqui no estúdio, e eu exigi essa cláusula de retrovenda. Eu exigi, ele aceitou. Eu tenho até 3 anos para fazer isso, hein? Falo, Felipe, agora eu quero o imóvel de volta. Não, que isso? Eu não tenho interesse nenhum de sair desse imóvel que eu comprei de você. Eu posso ingressar com uma ação contra ele, que chama ação de resgate, para resgatar o imóvel de volta. O direito não socorre, né? Quem dorme no ponto. E o direito também, ele é frio. Então, se o Felipe assinou com essa cláusula, ele tem ciência. Se ele não quer vender o imóvel de volta por livre e espontânea vontade, ato voluntário, judicialmente eu posso buscar isso, através da ação de resgate. E essa ação de resgate tem o objetivo, sim, de recuperar o imóvel, desde que eu deposite o valor em juízo. Então eu tenho que depositar em juízo atualizado. Se o Felipe alegar que fez diversas benfeitorias no imóvel, gastou 50 mil, eu vou ter que reparar ele também, das benfeitorias e corrigir aquele valor que ele me pagou. Mas fato é que eu vou conseguir esse imóvel de volta. Por isso muita gente assina um contrato de compra e venda, promessa, compromisso, sem ler, hein? Seja particular ou seja público, hein? Como que você pode fazer um negócio desse? Olha o risco, hein? Então isso também é direito imobiliário, ação chamada ação de resgate. Nós temos outra ação conhecida, que também é uma ação, todo escritório especializado em direito imobiliário vai usufruir, que é a chamada ação de adjudicação compulsória. Eu vendo o imóvel para você, só que olha que interessante, você me pagou e eu sumi. E eu não passei o imóvel para você para efeitos de cartório, escritura pública. Não foi lavrada a escritura pública e não foi registrado. Se eu sumir, você pode conseguir isso judicialmente. Qual seria a ação? A ação de adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória tem o objetivo de obrigar o vendedor a transmitir a propriedade para o comprador, desde que ele tenha pago, desde que ele tenha o comprovante que pagou. Então ele tem esse direito. Seja em face de uma averbação no cartório ou sem averbação no cartório. Quando eu falo de averbação, a averbação do contrato de compromisso e compra e venda no cartório de imóveis. Pode existir essa averbação ou não, eu tenho o direito, na verdade, eu comprador, tenho o direito de cobrar do vendedor
a transmissão da propriedade. Nome da ação, hein? Ação de adjudicação compulsória. Olha que interessante, ainda no direito imobiliário, além dessa questão de briga, de posse e também registro, propriedade, são ações próprias, nós também temos condições e ações ou métodos de transformar a posse em registro. E hoje nós temos como um dos principais temas, né, vinculados para transformar a posse em domínio, o chamado uso capião. É isso mesmo. O uso capião, hoje nós temos dois procedimentos. Nós temos o primeiro procedimento, que é o extrajudicial. O segundo procedimento, o tão conhecido e tão antigo judicial. Eu posso fazer uso capião em cartório. Qual cartório? Tabelião de notas. É lavrado uma escritura pública e depois eu levo isso a registro. É uma ótima ideia. Isso chegou com o novo Código de Processo Civil. Ainda precisa de diversas melhorias. Nem sempre eu consigo fazer através do cartório, porque tem que ser um ato voluntário, não pode ter briga. Eu preciso de uma situação bem consensual, né? Então, o vizinho, os vizinhos, né? O proprietário ou os herdeiros, não pode ter discussão em relação a isso, porque eu vou precisar da assinatura de todo mundo. Então é uma relação muito consensual. Normalmente não é o caso específico de um uso capião de verdade. Normalmente o uso capião de verdade existe uma invasão, existe uma posse, uma venda de posse, o herdeiro não sabe ou nem concorda, é totalmente diferente. Por isso hoje no Brasil, atualmente, muita gente usufrui desse instituto uso capião, extrajudicial ou administrativo, termos diferentes, mas significam a mesma coisa, mas não é a grande realidade do grande volume do uso capião. A maior parte das ações do uso capião, como o próprio nome diz, né, ações são judiciais e não extrajudiciais, tá? Então, nós temos dois procedimentos, mas ainda assim, muitas vezes a gente aplica o judicial. Quando fala de uso capião, é importante a gente lembrar que nós temos 36 espécies no Brasil, no mínimo, hein? Os mais utilizados, nós temos o uso capião extraordinário, temos o uso capião também ordinário, são os usos capiões chamados usos capiões comuns, né? São os mais utilizados. O extraordinário, 15 anos, com moradia habitual ou uso da propriedade com fins econômicos, pode reduzir de 15 para 10. No antigo Código Civil já foi 20. E temos ainda o uso capião ordinário, que de 15 cai para 10. Ou melhor, de 10 cai para 5. O fator redutivo é sempre 5 anos, tá? Então no extraordinário 5 anos, de 15 cai para 10, e no ordinário de 10 cai para 5 anos. Professor, e no ordinário? Quando que ocorre esse fator redutivo? No extraordinário, porque moradia habitual, constante, ou finalidade econômica. Já no ordinário, essa redução vai ocorrer por quê, professor? Porque tem título boa-fé? Não. O título boa-fé já tem que ter, obrigatório nesse uso capião. Essa redução vai ocorrer quando existe alguma anotação no cartório. Engraçado que o Código Civil esclarece, né, registro, mas está errado, o termo foi mal usado ali, hein? Quando tem alguma averbação, alguma anotação no cartório, aí existe essa redução no ordinário de 10 para 5 anos, tá? E aí aparece o uso capião coletivo, como muito utilizado também, para regularizar grandes comunidades. Aparece também o uso capião constitucional especial, muito utilizado, porque o lapso temporal é de 5 anos. E nós temos a grande novidade, que é o uso capião chamado de meiação. Ocorre o abandono, o casal, um abandona o outro, e aí esse que foi abandonado pode fazer uso capião da parte daquele que abandonou. Né? Então eu fui abandonado, eu posso fazer uso capião da parte dela ou dele, eu posso fazer esse uso capião. Então veja, direito imobiliário, um escritório especializado em direito imobiliário também trabalha com ações de uso capião. São ações constantes do dia a dia, então também é importante lembrar. Toda vez que eu falo de uso capião coletivo, precisa tomar muito cuidado, porque o uso capião coletivo, se eu usufruir de uma ação de uso capião coletivo, eu preciso avisar o cliente do risco dessa ação. Ela é muito bonita na teoria, na prática ela é complexa, porque nós temos sim um judiciário que não gosta de ações coletivas, em regra, porque são ações difíceis de serem julgadas, analisadas. Já pensou uma ação coletiva com 50 famílias, 20 famílias? Como que fica esse processo? Como que o juiz vai ter segurança jurídica para julgar? É difícil, né? Mais vale ele julgar 50 ações uma por uma do que uma ação com 50 pessoas. Por isso existe o desmembramento do polo ativo da ação, que o juiz, a justiça, o Poder Judiciário, pede para separar esses autores. Então, uma ação vira várias ações. Isso acontece muito. Olha interessante, na ação de uso capião coletiva, é um fator importante também, que na ação de uso capião coletivo depois você vai ter que fazer o quê? A demarcação da área, hein?
Então, quando eu faço uma ação de uso campeão coletivo, depois eu vou ter que fazer a outra ação, que é demarcação de área. Olha a dor de cabeça que vai dar. Ou seja, você vai ter mais dificuldade ainda para conseguir êxito nessa ação, né? Então, muito complicado, hein? A dificuldade de conseguir êxito, e se conseguir êxito, vai ter que usufruir de uma segunda medida, que é a ação de demarcação de área, né? Então, muito importante a gente apontar isso também. Olha só, direito imobiliário tem a ver também com leilão. A asta pública. Toda vez que eu fale de leilão, a asta pública, também é importante a gente levar em consideração, hein? Nós temos diversas regras, estudar o edital, a ação, existem ações, medidas judiciais para evitar o leilão, né? Então, ou após o leilão, existe embargos à arrematação, né, do leilão, porque ocorreu a arrematação, também é uma ação de direito imobiliário. Podemos falar também de uma ação, aproveitando de embargos, né, nós temos embargos de terceiros. A ação de embargo de terceiro tem o objetivo de proteger aquele que está na posse. Existe uma briga judicial entre autor e réu, mas quem está na posse não é autor e nem réu. E esse que está na posse, esse ou esses, né, no plural, pode se defender através de uma ação de embargos de terceiros, né? Então, é um direito que ele tem de se defender em relação à posse. Também é uma ação muito utilizada no direito imobiliário. No direito imobiliário ainda aparece o direito tributário, que é o estudo das relações de tributos em relação às transações imobiliárias, tanto de imposto de renda ou imposto de transmissão. Então isso também é estudado. Tem a ver com direito ambiental. Quando eu falo de direito imobiliário, tem a ver com direito ambiental também, porque existe a área de preservação ambiental, a área de APP, também é um estudo necessário. Desapropriação, né, também tem a ver, você vê como tem a ver com direito administrativo também. Então o escritório de direito imobiliário também trabalha com direito administrativo, porque tem que ter noção o que é uma requisição, o que é uma desapropriação. Isso faz toda a diferença. E não podemos deixar de falar aqui que o direito imobiliário tem a ver com relação de consumo. Quando alguém compra um imóvel de uma construtora, um loteador, é uma relação de consumo. Aparece a lei 8.078, o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Mas é sim uma relação imobiliária. Então essa relação imobiliária, essa defesa será feita com base também em conceitos de direito imobiliário, além de direito consumidor. Não podemos esquecer também que o direito imobiliário envolve locação, então você tem que ter pleno conhecimento de locação, tanto da Lei 8.245, de 91, a Lei 12.112, de 2009, como também você tem que entender o que aparece sobre locação no Código Civil e também sobre a garantia fiador, que também aparece no Código Civil também. É importante você entender e ter toda uma estrutura conceitual do Código Civil para usufruir no escritório de direito imobiliário, porque nós temos os pactos ou adjetos especiais, são cláusulas importantes na compra e venda que você tem que conhecer, isso aparece no Código Civil e faz toda a diferença no dia a dia do direito imobiliário, de um escritório especializado em direito imobiliário. Então veja, nós conseguimos trazer vários aspectos importantes para você entender como que funciona a estrutura de um escritório de direito imobiliário. Tudo que nós falamos aqui em pouco tempo, claro que nós temos pouco tempo, não deu para aprofundar o assunto, mas dá para você entender qual que é o contexto e qual que é o trabalho de um escritório especializado em direito imobiliário. Professor, mas espera aí, eu quero ser um profissional especializado em direito imobiliário, o que eu tenho que fazer? Estudar, não tem jeito. E é uma matéria multidisciplinar, tem conceitos próprios, né? Então nós temos aí o direito civil como a base de tudo, você tem que entender o que é direitos reais, direito pessoal, que é os direitos das obrigações. Temos que usufruir dos adjetos e pactos especiais, né, dentro do Código Civil, mas temos que entender todo um contexto processual, essas ações que são as ações do dia a dia do direito imobiliário. Falamos de direito consumidor, tem que ter noção, direito tributário, direito ambiental. Por isso, grandes doutrinadores costumam dizer que o direito imobiliário realmente é um direito multidisciplinar, né? Um estudo, é um ramo multidisciplinar, em virtude disso, porque você precisa ter conhecimento geral em vários ramos do direito, tá? Então, aqui fica a dica aí para você. Professor, e aí? Como faço, então, para me tornar especialista em direito imobiliário? Estudar cursos, pós-graduação, isso faz toda a diferença para ajudar você na área. E isso envolve também, não só o advogado, mas o corretor de imóveis. Hoje nós temos, dentro do trabalho do corretor de imóveis, nós temos também o documentarista, que é aquele corretor de imóveis, que ele tem mais conhecimento técnico e ele consegue fazer a parte registral. Então, muito importante ter toda essa noção de direito imobiliário para que ele consiga também ajudar o cliente, não só na compra e venda, na relação de compra e venda, mas nessa parte final, que é a parte de registro. Ele vai quebrar a cabeça para conseguir registrar
o imóvel para ajudar o seu cliente, tá bom? Então, vários novos, o direito imobiliário nós temos vários temas novos, né, relevantes, e isso tende a crescer porque o mundo não para, é uma mutação constante. Então, novos negócios de direito imobiliário vão surgir e você tem que estar atualizado. Quero agradecer a você, foi um pedido de alguns colegas corretores, explicar como que funciona, e aqui nós tratamos desse assunto tão importante para você ter noção que é o direito imobiliário, tá bom? Agradeço a você, até a próxima aula.